presidente Jair Bolsonaro passou o feriado de Páscoa no litoral de São Paulo. Jair Bolsonaro saiu do Forte dos Andradas com a comitiva por volta das 6h30 da tarde. Ele estava de moto, com capacete e não foi percebido. E agora há pouco retornou. O presidente parou para conversar com as pessoas e tirou fotos. Aos jornalistas, ele disse que conseguiu descansar um pouco, embora também tenha falado sobre política. Bolsonaro se encontrou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e confirmou que retorna amanhã para Brasília. Uma mensagem de áudio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a circular entre caminhoneiros que retomaram nos últimos dias a ameaça de paralisação. E na gravação, o ministro promete impor uma trava na Petrobras, que aumentou o preço do óleo diesel em 10 centavos na quarta-feira. O racha entre líderes dos caminhoneiros autônomos preocupa o governo e apressa as negociações com a categoria para evitar paralisações. Na última terça, o Planalto anunciou um pacote de medidas, inclusive abrindo crédito aos representantes da categoria. Uma mensagem de áudio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a circular entre os caminhoneiros após o aumento do diesel anunciado na quarta-feira. As declarações eram de 27 de março, quando o governo já negociava com os caminhoneiros. Lorenzoni revelou a um dos líderes, Marconi França, que o governo planejava estabelecer uma periodicidade para os aumentos repassados pela Petrobras. Estamos trabalhando muito, já demos uma trava na Petrobras, qualquer modificação de preço, no mínimo de entre 15 e 30 dias de variação, não pode ter menos que isso. O ministro faz promessas de que o governo vai agir para atender aos caminhoneiros. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério aqui, fé em Deus, e vocês vão ver. Vocês vão ter um governo que respeita e valoriza o caminhoneiro autônomo no Brasil. Pode ter certeza disso. A auxiliares, Lorenzoni declarou que o áudio foi retirado do contexto e que a gravação aconteceu antes do episódio da suspensão do reajuste do diesel. Uma ala dos líderes caminhoneiros mais ligada aos autônomos da região sul estaria disposta a fazer uma nova paralisação. Um destes líderes, Vanderlei Alves, o Dedeco, teria avisado o ministro Lorenzoni também por mensagem de áudio. Ele prevê greve a partir do dia 29. Pode montar o gabinete de crise, porque a paralisação ela vai acontecer. O Brasil vai parar, os caminhoneiros vão parar, que nós não temos condições de sobreviver mais. O governo deve retomar o diálogo para evitar qualquer possibilidade de greve dos caminhoneiros. A expectativa é que os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, e Tarcísio Gomes de Freitas, de Infraestrutura, tentem uma aproximação com os insatisfeitos já a partir da semana que vem. O ex-presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, um dos 4 ex-presidentes do país investigados pela Lava Jato peruana, deve deixar o hospital onde está internado direto para a cadeia. Nem mesmo a internação numa unidade de terapia intensiva por causa de um ataque cardíaco livrou o ex-presidente peruano de um mandado de prisão. A justiça decretou que Pedro Paulo Kuczynski, de 80 anos, seja detido preventivamente por 3 anos. Assim que receber alta, PPK, como é conhecido no Peru, pode ser levado para um presídio, possivelmente o mesmo onde o também ex-presidente Alberto Fujimori cumpre pena de 25 anos de prisão. O juiz que determinou a prisão de Kuczynski alegou que há graves indícios de corrupção contra ele, incluindo lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa. A justiça também afirma que a detenção é indispensável, pois o ex-presidente poderia atrapalhar as investigações ou até fugir do país. Kuczynski é um dos 4 ex-presidentes investigados pela Lava Jato peruana, que envolve a Odebrecht em financiamentos ilegais de campanhas eleitorais e pagamento de propina por favorecimentos em licitações de obras públicas. A mesma operação iria prender nesta semana o ex-presidente Alan Garcia, que se matou assim que a polícia chegou à casa dele. Depois de ser conduzido pelas principais avenidas de Lima, o corpo de Garcia foi cremado ontem numa cerimônia reservada à família. Chocados com as denúncias, os peruanos lamentam a corrupção no país. Essa senhora diz que é muito difícil aceitar o que acontece no país com os últimos 5 ex-presidentes envolvidos em corrupção. Esse homem acredita que é difícil combater a corrupção que existe há muitos anos e envolve quem está ou esteve no poder. Já essa mulher classifica o suicídio de Alan Garcia como uma tragédia, mas afirma que todos os peruanos têm o direito de conhecer